Bom dia, irmãos. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Pois é, estamos aí, com o finalzinho de Apocalipse. Depois de João nos revelar tantas coisas, tantas lutas, né? E agora nós estamos antevendo o céu, o nosso presente maior, né? Que é a promessa de Deus. Nós estaríamos com Ele para sempre, em uma nova terra, em um novo lugar. Essa penúltima lição da nossa revista nos fala de uma nova criação, um novo céu. É o penúltimo capítulo também de Apocalipse. Domingo que vem nós estaremos encerrando esse assunto sobre o Apocalipse, a escatologia, o estudo das últimas coisas. Mas, irmãos, quando o apóstolo João escreveu lá na ilha de Patmos, né, ele teve essa visão das últimas coisas, né, e agora ele sendo levado e o anjo mostrando para ele essa nova Jerusalém, essa nova cidade, a gente vê que são coisas celestiais que são reveladas a ele. E ele era um ser humano, sujeito a pecado, sujeito a falhas. Então são coisas divinas e celestiais que nós não podemos ver. Nós não podemos descrever, como o apóstolo João disse, mas nós podemos antever, gozar, né? Usufruir disso aí dentro da nossa visão humana. E é isso que nós estamos querendo, né, entender daquilo que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Nova criação e novo céu. Nós estamos indo lá para o capítulo de Apocalipse, do capítulo 21, quando João nos diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ele fala em vir novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. E isso nos remota à criação do mundo, lá em Gênesis, o início, o princípio de tudo. E no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo. O segundo já é outra história, o segundo versículo. E a terra era sem forma e vazia. Então, a criação de Deus é uma criação perfeita. Deus não cria nada imperfeito. E a gente vai ver no decorrer de Gênesis que tudo aquilo que Deus fazia, que Deus criava, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e no finalzinho fala, e eis que era bom. E eis que era bom. Mas nós podemos ver que com a consequência, com o pecado e a consequência dele foi desastrosa. Não só o homem sofreu com o seu erro, com a sua desobediência, mas como também a natureza. Essa natureza, lá em 1 Pedro, em 2 Pedro, nos diz, segundo Pedro, capítulo 3, nos diz que essa natureza geme, esperando a redenção do Criador. Segundo Pedro, ele diz assim, fala sobre a vinda de Jesus, né? O final de toda a vinda do Senhor. E fala assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo e esperando o procedimento e piedade. E ele diz assim que esses céus e essa terra, elas vão passar com
estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, tudo isso vai ser destruído, vai ser desfeito, vai ser queimado. Mas João já vê lá na frente esse novo céu e essa nova terra. João antevê esse lugar. Então a gente vê quando o apóstolo começa a falar, eu vi novo céu. Então é o início, não é o final. O final ficou lá para trás, essa terra já foi desfeita e agora ele vê um novo céu, uma nova terra, muito melhor. Uma renovação dessa criação. Não vai ser criada coisas que não existem, mas coisas refeitas, coisas novas e coisas muito melhores que a nossa mente humana e a mente humana de João também não conseguia descrever. Então ele usa de coisas terrenas mesmo, coisas conhecidas, preciosidades conhecidas por ele e a nós também. Então esse novo céu, a gente vê que essa natureza toda, ela vai ser refeita. E porque hoje, lá em Romanos 8, fala assim que ela geme esperando a redenção do Criador. Não somente o homem que é corrupto hoje, que sofreu as consequências do pecado, sofre. Nós vemos hoje em dia quanta tristeza, quanta morte, né? Quanta lágrima derramada, quantas famílias destruídas em consequência do pecado. Mas lá no céu não vai ter nada disso. Vai ser somente a alegria da presença do Senhor nas nossas vidas. Então, essa linguagem de Apocalipse a gente vê, mas que linguagem interessante, né? Ele vê uma cidade, ele vê portas, ele vê preciosidades, né, riquezas tão grandes. Então é com essa linguagem que João procura descrever esse lugar onde nós estaremos um dia. Na lição, nós vamos focar apenas 2 aspectos dessa cidade: a essência dessa cidade e a aparência dessa cidade. Somente esses 2. É um assunto muito vasto. É um assunto que a nossa mente elabora coisas que, como serão essas coisas? Como será essa cidade? Como é que nós vamos viver? Será que nós vamos estar lá simplesmente olhando para o alto, sem fazer nada, né? Vai ser um tédio, né, se fosse assim. A gente vê também que lá no início, quando Deus cria o jardim, aquele jardim maravilhoso, Deus dá trabalho. Ó, Adão, você vai criar, você vai cuidar de tudo isso aí. Então Deus deu ao homem trabalho. E lá no céu também nós teremos o nosso trabalho. Nós não ficaremos ociosos, porque no céu não tem pecado. Então, explorando no início já, né, entrando nessa essência, essa propriedade essencial da cidade de Deus. São vários aspectos que nós vamos estar vendo. Então, nós estamos lá no capítulo 21, né, de Apocalipse. Então, no primeiro versículo fala que ele viu um novo céu, nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já passaram, foram destruídos. E o mar, o símbolo, né, do mar, dessa distância, dessa quantidade, dessa separação do homem com Deus, simbolizando isso aí. Então, isso já não existe, né? E ele começa, ele viu a cidade santa. No segundo versículo, e a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Então, uma primeira qualidade dessa cidade é a santidade. Ela é uma cidade santa. E quando o João é levado a ver essa cidade, ele vê que é uma cidade. E cidade nos remete a trabalho, edifícios, construções, né? A correria toda, né? Então a gente vê que nessa cidade existe dinamismo, existe serviço. E essa cidade é uma cidade santa. E o céu, ele não é uma extensão do pecado. No céu não existe orgulho, não existe avareza, não existe pecado. Por quê? Porque o pecado é o principal obstáculo entre nós e Deus, e entre as pessoas, né? Todos nós. Isso aí será completamente destruído, totalmente removido. Por quê? Porque no céu não existe pecado. E a gente vai ver nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, diz que lá no céu o pecado ficará de fora. A gente vê lá no versículo 8 desse mesmo capítulo, escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, o pecado. Os pecadores não estarão no céu. Aqueles que não se deixaram lavar pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não fizeram a sua decisão, a sua escolha nesta vida ao lado do Senhor Jesus, estarão de fora. Porque somente o sangue de Cristo nos purifica, não é isso? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O homem natural, ele tem uma natureza corrupta. Nós nascemos, né? O salmista diz que em pecado ele foi formado, ele em pecado concebeu a sua mãe. Mas Deus nos dá esse livramento do pecado, o nascimento espiritual. E todo o que é nascido de Deus, ele aborrece o pecado. Então, nessa cidade santa existe lugar para a santidade. Por quê? Nós estaremos na presença de Deus, e Deus é santo. E importa que aqueles que o adorem em santidade. Nós, na nossa vida, agora, nós precisamos aborrecer o pecado, porque nós somos santos e nós temos que ser iguais ao nosso Criador, porque Ele é santo. Uma outra qualidade dessa cidade é que ela procede de Deus, ela vem de Deus, não é isso que nós lemos? Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela desce do céu. Então, é uma cidade que vem até nós, é Deus vindo até nós. Não seremos nós que iremos a Ele, mas Ele vem até nós. Então, a maior alegria disso aí é estarmos no céu, é a presença, a plenitude dessa presença de Deus conosco. Hoje nós temos o Espírito de Deus em nós, mas nós não temos essa plenitude. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos limitados. E essa alegria dessa presença de Deus, né, dessa cidade vindo, Deus vindo até nós, nos enche de satisfação e nos faz plenos na nossa limitação. O salmista escreve assim: quem mais eu tenho no céu? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me não compraza na terra. Somente Deus pode nos dar essa satisfação. Então, essa cidade vem até nós
Deus vindo até nós. E essa cidade também é comparada à cidade noiva. E a noiva nós sabemos que hoje nós a enxergamos como a igreja do Senhor. Quem é a igreja? Somos nós. Somos nós que somos a igreja, a noiva do Senhor. E ele virá buscar essa noiva. É como um noivo no dia do seu casamento, né? Que não espera, a expectativa é muito grande, não somente dele, como da noiva, pelas bodas. E nós esperamos as bodas do Cordeiro, que será a plenitude de tudo em nossas vidas. E em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz: porque eu zelo por vós, com o zelo de Deus, não com qualquer zelo, mas com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura de um só esposo, que é Cristo. A igreja está sendo preparada, nós estamos sendo preparados para esse casamento com Jesus. Nós precisamos, irmãos, pensar seriamente nisso aí. Será que nós estamos fazendo a nossa parte nessa preparação, nessa busca de uma vida pura, de uma vida santa, para um dia estarmos nos apresentando diante de Deus? No versículo, continuando, nós estaremos no capítulo 21, né? Então, nos versículos 3 e 4, nos diz assim: então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E eu lhes enxugarei dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, nessa habitação de Deus conosco, Deus vindo até nós, Deus morando com nós, ele vem morar. Ele não vem apenas nos visitar, fazer uma visita de cortesia ou ser o nosso hóspede aqui na terra, mas ele vem morar. Essa cidade vem a nós e vem morar conosco. Essa é uma habitação. Essa habitação não mais será afastada da terra. E Deus vai habitar conosco. E é interessante que nessa habitação não vai haver tristeza. A presença de Deus vai ser tanta, nos envolverá de uma tal forma, nos encherá de uma tal forma, que não haverá tristeza. Porque a consequência do pecado nos traz tristeza, mas no céu não haverá pecado. Então nós precisamos saber que lá a Bíblia fala: olha, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então o céu é o final de todo pranto, de toda dor, de todo sofrimento. Tudo isso que nós estamos passando, nós saberemos que nada disso vai nos acontecer no céu, porque vai ser a presença de Deus constante em nossas vidas. E além de tudo isso, né, a gente está sabendo que não vai haver tristezas, né, e Deus vai nos enxugar toda a lágrima, e ele continua falando que Deus está fazendo novas todas as coisas. E tudo isso, todas essas coisas tristes, ele vai estar passando, porque tudo é novidade para nós. Tudo é novidade. E é um lugar também onde a justiça prevalece. E a gente fica pensando em justiça, né? Nós estamos acostumados aqui, né, com a justiça humana, que é tão falha, né, que deixa tanto a desejar, né? Mas Deus vai estar colocando todas as coisas no seu devido lugar. Ele é um Deus justo. E a gente vê a vinda do primeiro Adão, de Jesus ao mundo, né? Ele veio como um cordeiro, um animal manso, humilde,
Tanto é que ele foi até a cruz morrer por nós, mas nessa segunda vinda, ele vem como o leão da tribo de Judá. Ele vem fazer justiça. E justiça é justiça. Não é só passar a mão na cabecinha, não, mas ele vem fazer justiça. Então, nisso aí nós estamos vendo a reentrada e a vinda de Deus ao mundo. Ele veio uma vez na pessoa de Jesus. Ele veio até nós. Mas agora ele vem para habitar com o seu povo, com a sua igreja, definitivamente. E a gente fica pensando, mas será que não vai ter uma segunda chance? Então, irmãos, a gente precisa pensar, como é que está a minha vida com Deus? Como é que está essa certeza de uma salvação? Será que eu aceitei mesmo Jesus na minha vida? Será que nós somos mesmo novas criaturas? A Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Isso não quer dizer que nós deixemos de pecar, mas nós nos entristecemos com o nosso pecado. E nós nos arrependemos e nós pedimos perdão a Deus, sabendo que Ele é suficiente para nos perdoar, para nos limpar e para nos dar essa entrada no céu. E como novas criaturas, novos pensamentos, novas atitudes, nós precisamos fazer, nós precisamos crescer. Não merecer o céu, porque ninguém merece o céu, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, Ele nos dá o céu. Então, nessa reentrada, nós precisamos nos analisar e precisamos nos ver. Qual é o nosso procedimento? Quais são as nossas atitudes? Será que nós estamos tendo atitudes de pessoas santas e salvas, né? Dignos de estar nessa cidade? Jesus nos disse, olha, antes da sua morte, né, quando ele estava despedindo dos discípulos, olha, vocês não fiquem tristes não, porque eu estou indo preparar lugar para vocês. E ao mesmo tempo que ele fala que estaria indo preparar lugar, ele fala, consolando os discípulos, ele fala, olha, eu virei e vos levarei comigo mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. A felicidade de estar na presença de Deus. Depois dessa essência, né, da cidade de Deus, que não pode faltar, né, ela precisa ser uma cidade santa, ela é uma cidade santa, ela vem de Deus, ela é a noiva, ela é a habitação de Deus com os homens, ela é um lugar onde a justiça prevalece e ela é a reentrada da vida de Deus. Nós vamos ver, João viu ali e nos passa, né, as características visuais, o que ele vê dentro da sua limitação humana, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz assim, agora nós vemos por espelho, obscuramente. Então nós veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então ali naquela cidade nós teremos essa plenitude da nossa visão, do nosso entendimento, do nosso conhecer. Já se viram no espelho, né? Já tentou ver alguma coisa num vidro bem embaçado? Parece que você esfrega os olhos para tentar ver direito e não consegue ver. Hoje assim é a nossa visão do céu. Nós não temos condição de enxergar plenamente como vai ser. Mas nós enxergamos, né? O apóstolo nos fala que nós vemos as coisas como por espelho, obscuramente. E assim, João, naquela visão da cidade, ele descrevia a cidade como um ser humano, como um servo do Senhor, né? E tenta nos passar. Mas a gente sabe que
tudo isso que ele nos passa é infinitamente maior, é indescritível aos olhos humanos. Nós só teremos a plenitude quando estivermos lá, vendo, né, em loco, né, aquela cidade. Então, a primeira coisa que chama a atenção de João naquela cidade, 21:11, capítulo 20, versículo 1, fala: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe cristalina. Fulgor, luz, era característica daquela cidade. Então, ele não via sol, ele não via luz, por quê? Daquela claridade tão intensa. Era a presença de Deus. Ele é a luz. A luz foi o primeiro ato da criação, né? Quando Deus faz o mundo, ele fazia: haja luz, e houve luz. Então, o céu é o reino. Entrar no céu quer dizer que nós vamos entrar no reino da luz. O que isso significa? O pleno conhecimento de todas as coisas e o fim de todas as perplexidades que nos atormentam no presente. Todas as dúvidas que nós temos, ali nós seremos plenos de santidade. Não vai ficar nada que nós não vejamos, porque a luz que vem de Deus, ela ilumina toda a cidade. Não precisa de sol, não precisa de lua. Isaías 60:19 fala assim: nunca mais te servirá o sol para a luz de dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Então nós não vamos precisar do sol, nem da lua, mas Deus é a nossa luz, Deus é a nossa glória. Então, uma das primeiras coisas que chama a atenção é essa claridade que ele vê naquela cidade santa. Depois ele vai percorrendo a cidade, vendo a cidade, e no versículo 12 ele nos fala: tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, sobre ela os nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então ele nos fala sobre essa grande muralha, esse grande e alto muro. Hoje em dia é muito comum, né, nas nossas cidades, onde nós estamos, as nossas casas serem cercadas por grandes muros, altos muros. Isso nos traz a ideia de segurança, né? E lá naquela cidade, João vê esse grande alto muro. As cidades de antigamente também eram cercadas, Jerusalém era cercada por grandes muralhas, às vezes muralhas que por cima delas eram tão largas que podiam passar carros, né, cavalos de guerra, né, porque era a segurança da cidade, era a segurança. E agora as tempestades podem nos assustar, mas ali naquela cidade nada vai nos assustar, porque ela será cercada de segurança. Nós, em certo sentido, nós já estamos no céu, porque nós somos parte e participantes dessa nova criação. E nessa segurança a gente pode estar descansados, porque essa presença de Deus nas nossas vidas, a Bíblia fala que nada pode nos separar de Deus. Nada. O apóstolo fala que nem a morte, nem a vida, que é coisa pior do que a morte, né? Mas nem ela, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades nos podem separar do amor de Deus. E aí também nos fala, né, nesse mesmo versículo, nos fala de portas
e fundamentos. E sobre isso aí é uma coisa bem interessante e que a gente pode pensar, né? E nos fala de Eugênio Peterson, ele diz que ninguém espera que nossos ancestrais falhos formem o acesso e o fundamento do céu. Coisa interessante, né? E o que nos espanta foi Deus ter decidido usar vidas humanas tão obstinadas. Mas é por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus é para nós, humanos e falhos. Se não constasse dela os erros de pessoas escolhidas de Deus, a gente iria pensar, puxa, eu não dou conta não, aquele fulano lá, ele era santo, eu não sou? Então, isso aí não foi feito para mim. Não, a Bíblia nos fala de pessoas santas, de pessoas salvas, de homens segundo o coração de Deus que erraram, que pecaram. Uma coisa que me chama muita atenção é na descendência de Jesus existir uma prostituta, Raabe, lembram dela? Então, nessa nova terra, nessa nova cidade, essas portas, existia o nome dos 12 apóstolos inscritos nas portas e o nome dos 12 apóstolos escrito nos fundamentos, na base desses muros, dessas portas. Então quer dizer que o céu está repleto da terra, das coisas aqui da terra, né? Então são homens e mulheres que descrevem, que fazem parte dessa nova Jerusalém. E nós somos homens e mulheres que fazemos parte dessa nova Jerusalém. Porque Deus usou vidas humanas, vidas falhas, para construir essa nova Jerusalém. Só existiu uma pessoa perfeita nessa terra, que foi Jesus. Que ele desceu até nós, nasceu como qualquer uma criança, mas nele não existiu pecado. Por isso que ele é suficiente para nos dar entrada nessa nova cidade. Interessante quando a gente fala em portas, né? Existe um salmo que é um dos meus preferidos, o Salmo 24, no finalzinho dele, no versículo 7 a 10, nos fala sobre portas. E aquela visão que nós temos de portas grandes, enormes, lá fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nesse versículo 12, nos fala das portas, né, da grande muralha, né, e depois vai nos falar também da simetria, de 15 a 18, nos fala dessa simetria. Era uma cidade quadrada. Ele nos fala sobre 144 côvados. É um múltiplo de 12, que é o número da igreja, né? Então, a gente vê que 144 côvados significa 2.500 quilômetros. É muito chão, é muito espaço, né? Então a gente não pode seguir à risca essa numeração. O livro de Apocalipse é cheio de numerologia. E isso aí significa que é a expansão do reino de Deus, que abrange tudo. Nada fica sem essa santidade de Deus, sem essa presença de Deus. O Senhor, ele é adorado na sua plenitude. A gente vê lá em João, quando
quando Jesus encontra com a mulher samaritana, né, ela fala assim, é em Jerusalém que a gente adora, que nós adoramos, né? E Jesus fala com ela, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ali, os verdadeiros adoradores adorarão. Então, Deus é adorado nessa plenitude dessa cidade, né? A sua simetria, o quadrado, a figura perfeita na geometria. Essa cidade, a beleza dela era muito grande. Em 19 a 22 nos fala sobre essas portas, esse fundamento, né? E a estrutura da cidade. Então, quando ele nos fala sobre essa beleza, fala também a estrutura da muralha é de jaspe, é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. A gente não conhece esse ouro. Então era a pureza dele, um vidro, ouro puro, brilhante, semelhante a um vidro límpido. Os fundamentos da cidade estavam adornados de 12 espécies de pedras preciosas. Aí ele começa a falar sobre essas pedras. E fala sobre as 12 portas, são 12 pérolas. E cada uma dessas portas é de uma só pérola. Então, quando a gente pensa em pérola, pérola é a única pedra preciosa que não aceita trabalho nela. A arte humana não precisa trabalhar nela porque ela é perfeita, ela não pode ser aperfeiçoada. E quando ele nos diz também que essas portas, elas sempre estarão abertas. A cidade não precisa nem de sol, nem lua, a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, né? E as portas sempre estarão abertas. Então, a beleza dessa cidade é deslumbrante. E João usa essas pedras preciosas, pérolas, para descrever o ouro. Era o mais puro, o de mais precioso que ele tinha em mãos, né? Que ele tinha na mente. Ele vê ali e descreve como essa preciosidade. E também no versículo 23 a 27, ele nos fala dessa relação com as nações. 23 a 27. Ele fala que ele não vê santuário, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro, né? A cidade não precisa de sol, nem de lua, né? E as nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra trazem glória, as suas portas nunca se fecharão, porque nela não haverá noite, não precisa fechar, com medo né? Às vezes a gente fecha as nossas portas, janelas à noite, né? Para segurança, lá não vai precisar disso aí. E nela não entrará nada que contamine. Então, nessa terra, todas as nações serão bem-vindas. As pessoas de todas as nações estarão ali, viverão em harmonia. E a lua, o sol, não vai precisar existir, porque o Cordeiro tornará os santos independentes da luz da lua. Então todas as nações, gente de todas as nações estarão ali para usufruir, para morar, para viver eternamente com o Senhor. Então tudo ali vai ser perfeito. A noiva do Cordeiro, o povo remido, igreja do Senhor, povos de todas as nações. No último versículo desse capítulo, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pô, agora em Amias nós perguntamos, né? Será que não vai ter outra oportunidade? E aqueles
que não fizeram a sua escolha em vida, nesta terra? Será que depois dessa morte não tem um jeitinho para eles? Às vezes uma oração por eles, né? Um sacrifício nosso em favor deles? Não. A decisão nossa é agora. A decisão de morar para sempre nessa cidade, nessa nova Jerusalém. É agora. Quando você é salvo por Jesus, imediatamente você já tem o seu nome escrito nesse livro do Cordeiro. E nada apaga o seu nome dali. Mas tem um preço. Essa sua decisão tem um preço. E às vezes você fica pensando, que nada, na última hora eu faço essa minha decisão. Você não sabe. Você não sabe quantos minutos você tem pela frente, você não sabe quantos segundos. A gente vê com essa pandemia, né, tanta gente nova morrendo, né? A pessoa passa mal, corre para o hospital, ali ela já vai para um tubo e ali às vezes ela não volta. Nem a família tem a oportunidade de se despedir do seu morto. É muito triste. Então, meu querido, faça a sua decisão. E não basta, eu sou crente e continuo vivendo a minha vida como eu vivo. Não. Existe, você se torna uma nova criatura. E como nova criatura, novos ideais, novo modo de vida. Por quê? Porque Deus quer te separar para uma vida com Ele. E nós terminamos essa lição no capítulo 22, de 1 a 5, depois, né? A próxima semana termina o livro e o último capítulo, que é o capítulo 22, mas nós já entramos esses primeiros versículos desse último capítulo. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam ele de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É maravilhoso, não é, irmãos? Morar nessa cidade santa. E ele começa falando que aquele que mostrava a cidade para ele mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Água da vida. Jesus nos diz que ele é a água, ele é o pão da vida, a água da vida. E quem beber dele, dessa água, nunca mais terá sede. Foi isso que ele falou lá para a mulher samaritana. Ele nos fala da árvore da vida, lembra? Lá em Gênesis, a árvore da vida lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, né? E essa árvore, ela produz frutos, 12 frutos, de mês em mês. Lá na terra não vai ter fome, porque a sua fome será saciada pela presença de Deus. E não existe maldição. Nós já falamos que no céu não existe pecado. E nós teremos o nome do Senhor na nossa fronte. E a Bíblia nos fala lá, quando ele fala lá em Êxodo, sobre as vestes sacerdotais, né? Nos fala
as roupas simbolizando a presença de Deus ali, né? E assim ali no céu nós teremos o nome de Deus, nós seremos propriedade peculiar de Deus. Então, nesse texto aí, a gente vê essas fontes saudáveis, esse paraíso restaurado. Toda aquela maldição que a terra sofreu ali no jardim do Éden agora desaparece. A árvore da vida, o rio que corre, indica que a maldição do Éden já desapareceu. E o Senhor reina eternamente. E ele diz, o salmista diz, regozije a terra, alegrem-se as muitas ilhas. E nós estaremos ali. A alegria principal, a maior alegria, nossa, que nos encherá de gozo, de alegria no nosso coração, é que nós estaremos face a face com o nosso Deus, com o Cordeiro de Deus. E esse nome que até então desconhecido, esse novo nome será conhecido, porque ali não vai haver mais mistérios, não vai haver mistérios, mas segredos. E nós conheceremos o nosso Deus e nós seremos conhecidos também por Ele. Nós poderemos ver o seu rosto. Por que que na terra ninguém viu o rosto do Senhor? Não é isso? A gente vê muito isso aí lá na experiência do povo de Israel, né? E Deus não se deixou mostrar a nenhum deles. A sua glória, sim, viram por trás, né, a glória do Senhor. Mas nós estaremos vendo o nosso Senhor. Por quê? Nós não estaremos mais sujeitos, né, às limitações, sujeitos ao pecado. Nós teremos a nossa plenitude. Ela vai ser completa. E podemos ver, então, podemos encarar a presença do nosso Deus. Meu irmão, que alegria é esse presente que Deus nos dá. Esse presente de estarmos na sua presença, de contemplar o rosto do nosso Salvador. Os autores de hinos evangélicos, né, nos falam muito desse céu, né? Nos fala muito desse término, dessa batalha aqui, desse estado de coisas, e antevém o céu nas suas linhas poéticas. Tem um hino que fala que ele há de ver o seu Redentor. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Tem outro hino que diz assim: céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou morar no lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. É uma alegria. Nós podemos usufruir, mesmo agora, nas nossas limitações humanas, nesse caos que nós estamos vivendo, nós podemos antever esse céu que é a presença do nosso Deus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a estarmos prontos para estarmos junto a Ele um dia. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos a Ti, Senhor Deus, porque Tu és grande, Tu és tremendo. Tu és o nosso Deus que amamos, que servimos. Tu és o nosso Deus poderoso,
o nosso Deus que é dono de todas as coisas, nosso Deus que nos criou, que nos fez, quem nos sustenta, Senhor Deus, e o nosso Deus que nos traz essa salvação tão grande através de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque um dia estaremos contigo. Nós não sabemos quando, nós não sabemos ainda quanto tempo vai demorar, mas nós só sabemos que estaremos contigo um dia. E esse dia será um dia de plena alegria, pleno gozo, plena satisfação. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque essa salvação custou muito caro. Custou o preço de teu Filho, Senhor Deus, ali na cruz, sofrendo em nosso lugar. Mas nós nos alegramos, porque tu nos traz essa salvação pela tua graça, pela tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a estarmos dentro do teu querer, dentro da tua vontade. E nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por esse presente tão grande e essa certeza que nós temos de estarmos no céu contigo um dia. Ó Pai, permita que possamos levar essa certeza aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos irmãos. Ó Senhor Deus, nos ajude a sermos como tu queres que nós sejamos, a sermos plenos da tua graça. Fique conosco, fique com a tua igreja, fique com o teu povo e perdoa, Senhor Deus, as nossas faltas. Nós te pedimos em nome e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.